se alegrar no pouco, ter fé no pouco, partilhar no pouco, acreditar no pouco. Quando olhamos muitas vezes para os recursos que estão nas nossas mãos, eles não são suficientes para realizar aquilo que temos que fazer. É no pouco que a nossa fé é provada. Quando lemos a passagem de João 6, que fala da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus, para experimentar seus discípulos, ele pergunta como daremos de comer a essa multidão. Mas ele já sabia o que ele faria. André encontra um menino que tem ali 5 pães e 2 peixes, uma quantidade que não era suficiente para alimentar mais de 5.000 pessoas. Essa é a realidade que nós vivemos diariamente. Muitas das vezes não é suficiente. E Jesus, ele recebe aquela oferta que aquele menino dá. Ele só tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas 5 pães e 2 peixinhos na minha mão, na mão daquele menino, são somente 5 pães e 2 peixinhos. Não dá para alimentar nem 50 pessoas, que dirá alimentar mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. E aí eu entendo que nas mãos certas, essa quantidade ela é multiplicada. Quando eu entrego nas mãos de Jesus e dou a Ele a soberania, a primazia, entrego nas mãos de Jesus o pouco que eu tenho e deixo Ele tomar o lugar que é dele na minha vida, a multiplicação acontece. O nosso Deus é aquele que faz o tudo do absolutamente nada. Ele traz à existência aquilo que não havia. Mas também há momentos que o Senhor, ele quer multiplicar e ele pega o pouco que existe e começa a ir acrescentando essa quantidade, igual ele fez nessa passagem, a ponto de todos que estavam ali saírem totalmente fartos, satisfeitos. Deu e sobrou. Aquele menino, ele entrega para Jesus o que iria fazer falta. Ele não entrega o que está sobrando. Ele entregou justamente o que iria fazer falta e sem nem saber se ele receberia de volta. Isso é uma entrega genuína, isso é uma entrega com generosidade. Isso não foi uma barganha que ele fez com Jesus. Ele não sabia que Jesus faria. Jesus sabia o que iria fazer, mas ninguém ali sabia. Por isso a Bíblia fala que das crianças é o reino dos céus, que o nosso coração deve ser igual ao de criança. A criança, quando ela dá algo a qualquer pessoa, ela não tem a intenção de receber nada em troca. Não é algo pensado, não é algo que ela articula, eu vou fazer isso e em troca eu recebo aquilo. Eu dou o que eu tenho e em troca Deus me devolve muito mais. Ele foi apenas uma entrega, uma expressão generosa. O pouco nas mãos certas, ele faz não só dar para que todos se fartem, mas ainda sobra. O pouco, nas mãos de Jesus se torna suficiente e ainda sobra. O interessante é que
A palavra, ela tem o poder de mudar um cenário. Jesus recebe esses 5 pães e 2 peixinhos e agradece ao Senhor, agradece a Deus, ele agradece. Então, o segredo da multiplicação é agradecer pelo pouco que se tem. Jesus sabia que não era suficiente, mas ele agradece, Senhor, e apresenta ao Pai aquilo que ele tem. É por isso que a Bíblia fala da fidelidade no pouco. Quando nós somos gratos no pouco, é só isso que eu tenho. Nem de longe é tudo que eu preciso, é aquilo que eu sonho. O cenário da minha vida está do jeito que eu queria, mas quando eu vou apresentando a Deus tudo que eu tenho e vou agradecendo pelo que já está nas minhas mãos, o Senhor me coloca sobre o muito. Se eu não tenho um coração agradecido pelo que eu já tenho, dificilmente o Senhor colocará mais nas minhas mãos, porque não é a quantidade que me faz ser grato a Deus. Quando eu sou fiel a Deus no pouco, me alegro no pouco, me alegro na incerteza, me alegro nas injúrias, nas perseguições, me alegro ainda que a figueira não floresça, eu me alegro. Se alegrar não quer dizer que eu não vá me entristecer, mas ter um espírito alegre é diferente de muitas das vezes eu estar triste. Não quer dizer que eu não vá me entristecer. Quer dizer que mesmo num cenário que eu não tinha nada, não tem nada para acontecer, que qualquer um se sentiria frustrado, desanimado, eu estou triste, mas eu me alegro em Deus, porque eu tenho a certeza que Deus tem o poder de mudar o meu cenário e no tempo certo ele vai fazer isso. Eu imagino que muitas pessoas não agem como esse menino porque se sentem ou frustrados ou envergonhados de só terem 5 pães e 2 peixinhos. Quando olhamos para a nossa situação, e muitas das vezes nós vemos que muitas pessoas se envergonham dessa situação e não querem apresentar a Deus, colocar os seus dons, o seu serviço à disposição, porque olham para a quantidade de membros da igreja ou de um grupo de mulheres, olham para os seus filhos, olham para a sua casa, para o seu carro e falam, mas como que eu vou servir nessa circunstância? Mas é para você servir com os filhos que você tem, é com o marido que você tem, é com a casa que você tem, é se você tem carro, se você não tem, se você tem bicicleta. É com esse grupo pequeno que foi Deus que deu. Porque não é a quantidade em si, embora estejamos falando de multiplicação, mas o ensinamento é que deu para que todos se fartassem ainda, sobrou. É o chamado para alimentar uma multidão com a palavra de Deus, seja a quantidade que for dessa multidão. Nós nos impressionamos com números, mas Deus entende que se nós cuidamos de um pequeno rebanho, cuidamos da nossa casa, que é a primeira, a nossa igreja doméstica, dos filhos que temos, do marido que temos, do que nós temos, é pouco. Muitas das vezes não é luxuoso, mas é no pouco que Deus testa a nossa fé. E quando colocamos a serviço o pouco, Deus vê que nós somos capazes também de servir no muito. Independente do chamado que você tenha, disponibilize para Deus a sua casa, os seus bens, o pouco que você tem. E devemos fazer esse exercício diário de gratidão. Senhor, muito obrigada.
Hoje eu só consegui fazer isso aqui, mas eu sou grata por essa possibilidade. Hoje só foi isso, eu só recebi isso. E Deus vai colocando mais, porque Ele espera que nós, no pouco, sejamos gratos. Amém? Que o Senhor abençoe seu dia.